Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o Estado não tem responsabilidade objetiva pelos danos causados a uma família cujo ente familiar foi morto em um crime praticado por preso que estava foragido. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente tem que saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo, o objetivo aqui no canal é garantir que você, que está me assistindo, tenha autonomia para abrir uma decisão judicial e também conseguir interpretá-la por conta própria. Então, a gente vai fazer isso junto agora. Esse caso, ele tem origem numa ação ajuizada por uma família que buscava a indenização do Estado pelo falecimento de um ente familiar durante um crime praticado por um presidiário que estava foragido do sistema carcerário. Então, essa família alegava que o Estado tem responsabilidade objetiva em indenizá-los pelos danos sofridos, porque esse crime só aconteceu porque o Estado permitiu essa fuga. Se o preso estivesse preso como ele deveria estar, esse crime não teria acontecido. Em primeira e em segunda instância, o Estado foi condenado a indenizar essa família pelos danos sofridos, e aí o Estado entrou com esse recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida, alegando que a responsabilidade objetiva não estaria caracterizada. Não existiria o nexo causal entre o crime praticado e o fato de existir essa omissão do Estado que permitiu a fuga desse preso foragido. Aqui, inclusive, vale a pena já abrir dois parênteses. Primeiro, para diferenciar responsabilidade objetiva de responsabilidade subjetiva, sendo que a primeira é uma responsabilidade que ela está caracterizada independente da comprovação da culpa. Basta provar que houve um ato, uma ação ou uma omissão e que essa ação ou omissão causou danos. Já na responsabilidade subjetiva, tem que provar que houve culpa do agente que praticou essa ação ou não praticou a ação e foi omisso. E o nexo de causalidade, que também é importante relembrar, eu já falei em vídeos anteriores, é realmente essa conexão entre os danos sofridos e essa ação ou omissão, tá bom? Então, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado entrou com esse recurso alegando que não estaria caracterizada a responsabilidade objetiva no presente caso. O que diz esse artigo? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. E aí, nesse caso, também tem que ressaltar que foram feitos alguns votos, foram elaborados alguns votos e os ministros discordaram. No fim, o voto vencedor foi o que entendeu pela não responsabilidade do Estado. Então, a maioria entendeu por isso, mas aqui no acórdão sempre tem todos os votos daqueles que optaram por declarar o seu entendimento. Aqui esse acórdão ele começa pelos votos que foram no entendimento de que o Estado teria sim responsabilidade. Então aqui começa com um resumo do caso, afirmando: um chefe de família, contando 45 anos de idade, veio a ser vítima de roubo seguido de morte. Encontrava-se na residência com a família, criminosos encapuzados e armados invadiram o local. E aqui fala, inclusive, das datas, que ele foi preso em março de 1999, fugiu em novembro de 1999, ele foi recapturado em março de 2000 e esse crime foi no dia 28 de fevereiro de 2000. Nesse voto, o ministro entendeu que o nexo de causalidade estava patente, ele inclusive bastante incisivo. Olha, salta aos olhos o nexo de causalidade, havendo empreendido fuga, veio o detento a incidir em nova prática criminosa, resultando do assalto, do roubo implementado, à morte de cidadão chefe de família. Responsabilidade estatal, tal como tinha sido reconhecido em primeira instância e em segunda instância. Ele, inclusive, faz a ressalva aqui que não se trata de saída do presídio considerado regime semiaberto, quando então inexistente seria o nexo de causalidade, levando-se em conta a postura estatal e o crime, porque nesse caso o preso teria tido permissão para sair, o que ele faz quando ele sai da prisão, aí também o Estado não consegue controlar.
E aí, também nesse voto que restou vencido, também foi feita a ressalva de que, para afastar a responsabilidade objetiva, o Estado teria que ter demonstrado que ele adotou todas as medidas cabíveis e dele razoavelmente expectáveis para evitar a fuga do autor do crime, não tenham elas sido suficientes por razões absolutamente extraordinárias e alheias ao seu agir. Ou seja, tinha que mostrar que foi um fato de força maior, que ele conseguiu fugir porque houve um outro problema que não tinha como ser impedido. E aqui começa o voto vencedor, que entendeu pela não responsabilidade objetiva do Estado, no caso concreto, por ter levado em consideração algumas peculiaridades desse caso. Então, esse voto afirma: não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do poder público. E por que ela entende nesse voto que o STF entende nesse voto que não existiria esse nexo de causalidade? Porque ele fala que o intervalo entre a fuga e o crime que levou à morte desse ente familiar foi um intervalo longo. Então, ele fugiu e só 3 meses depois ele praticou esse crime. Então, ela entende que, esse voto entende que só existiria o nexo de causalidade se o crime tivesse sido cometido imediatamente após a fuga. E outro fator que ela leva em consideração é o de que existiu uma causa superveniente, foi uma formação de quadrilha. Então, esse preso foragido não cometeu o crime sozinho, ele cometeu com outros criminosos que não estavam presos e não tinham fugido. Ou seja, entendeu que esse crime teria acontecido de qualquer forma, independentemente dele ter fugido ou não, porque os outros criminosos também teriam praticado. Algo nesse sentido que foi o entendimento desse voto vencedor. E aí, inclusive, a decisão ela vai citando alguns outros precedentes, algumas outras decisões que teriam sido nesse mesmo sentido para fundamentar essa ausência de responsabilidade objetiva do Estado nesse caso. E travou meu computador. Voltou. E aí ela faz até uma distinção, que é justamente para justificar o porquê ela entende que não existiria esse nexo causal. Ela faz uma distinção de um outro julgado em que o crime foi cometido com a fuga em curso ou em razão dela. Então, nesse caso que ela faz a distinção, ela fala: nesse caso, o preso escoltado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro conseguiu empreender fuga e imediatamente tirou a vida do sogro, ocorrendo uma sequência lógica e imediata entre um fato e outro. Um imediato relacionamento entre esses acontecimentos, sendo deferida, nesse caso em que o preso foragido imediatamente após a fuga matou outra pessoa, indenização à viúva e filhos menores da vítima. Então, nesse caso, o que foi considerado? O tempo entre a fuga e o fato de que esse foragido praticou esse crime com outros criminosos, formando uma quadrilha. O meu entendimento, acho que teria sido no sentido do voto que foi vencido. Eu queria fazer a ressalva de que eu não atuo na área de direito penal. Nesse caso, lógico que é uma responsabilidade, então vai para o direito civil, uma responsabilidade civil que a família estava querendo atribuir ao Estado. Mas esses pormenores do direito penal não é o que eu trabalho diariamente. No escritório, o que a gente mais faz são ações de contencioso cível, especialmente direito à saúde e direito do consumidor. Mas então, se você tiver, infelizmente, numa situação parecida com essa, tem que ter em vista essa diferenciação que esse acórdão fez na questão do tempo em que o preso estava foragido e se ele praticou o crime sozinho ou com outras pessoas. Tá bom? Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like aqui no vídeo, além de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Até breve!